Carlos Rodrigues, Rádio Central. Ricardo, boa noite. É claro que foi um dia de trabalho só, você sequer ficou no banco de reservas hoje, mas o que você detectou? O Guarani vive uma fase muito ruim, que vai ser a principal dificuldade que você terá para corrigir nesse time aí, pensando na sequência da Série B do Brasileiro. E queria que você explicasse também a entrada do Bruno Silva como volante. É um jogador que já desempenhou essa função em outros clubes, mas no Guarani costumeiramente foi zagueiro. Por que você optou por ele no meio-campo? Penso que a equipe pode ser um pouco mais madura, principalmente quando tem a vantagem no placar. Isso aconteceu não só nessa partida, mas em outras, para poder trazer o resultado para dentro do vestiário. A utilização do Bruno foi com a intenção de preencher um pouco mais a frente da defesa, para que o David não ficasse sobrecarregado e até liberasse o David para ser um pouco mais agressivo na linha da frente e aumentar a estatura da equipe com o objetivo de nos proteger daquilo que era a maior arma do adversário, suas bolas paradas. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Ricardo, boa noite. Quais pontos você pode enumerar que não aprovou e o que foi aprovado hoje do jogo do Guarani contra o Oeste? E de 0 a 10, quanto que o Guarani precisa evoluir para estar no mesmo nível, aliás, para estar no nível de lutar pelo acesso? Esse tipo de avaliação, principalmente daquilo que precisa ser melhorado, eu prefiro conduzir internamente com os atletas. Acho que vale ressaltar a dedicação, entrega, compromisso dos jogadores. Isso ficou nítido, o time correu, o time se dedicou. Ajustar para que os detalhes não joguem contra nas próximas partidas. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Primeiro, Ricardo, gostaria que você fizesse uma análise do comportamento tático da equipe do Guarani neste empate contra a equipe do Oeste e nos explicasse as alterações, principalmente a entrada do Bruno Silva. Eu penso que nós fizemos um jogo seguro, era difícil organizar muita coisa com pouquíssimo tempo disponível, sem a possibilidade de estar à beira do gramado principalmente. Acho que a equipe se comportou bem, ofensivamente não produziu muita coisa, mas não sofreu. O adversário não finalizou nenhuma bola no nosso gol em ataque posicional, ou seja, com a gente postado defensivamente. O objetivo era fazer um jogo seguro, sem sofrer, e que a gente, no decorrer da partida, pelo lastro de um jogo mais ofensivo que vinha sendo praticado, criasse a oportunidade para fazer o gol da vitória. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Catalá, boa noite. É claro que você está conhecendo o elenco, mas falhas aconteceram hoje de novo e o gol saiu de uma jogada aérea. Já foi possível, dentro do elenco, ver as possibilidades que você tem e é possível que mudanças já de início aconteçam assim que você tomar pé mais do elenco que tem à disposição? Tudo vai ser avaliado no dia a dia, como eu disse na minha chegada. Quem escala o jogador é ele próprio no dia a dia de trabalho. Então, a partir de amanhã a gente inicia os treinamentos e a partir de amanhã eu começo a dar um pouco mais do meu toque para essa equipe. E à medida que os dias forem avançando, as sessões de treino forem acontecendo, a gente vai checando aquilo que é preciso ser feito. Se eventualmente alguma alteração ou outra, nós faremos, mas sempre observando o processo interno de treinamento. Pois não, Washington Mello, canal Esportes Online. Ricardo, gostaria que você explicasse qual foi a sua intenção em tirar um meia para colocar um zagueiro, no caso Bruno Silva, aos 16 minutos do segundo tempo. Você já queria, com essa substituição, já garantir o resultado? Ou seja, uma vitória que não aconteceu no final? O objetivo com essa alteração era posicionar um pouco mais o Bruno, liberar o David, que é mais agressivo, no caso do meia citado na pergunta, para que a gente pudesse continuar sendo agressivo no portador da bola, que o adversário não conseguisse entrar por dentro e que nós terminássemos o jogo numa condição de pouquíssimas ou nenhuma, como aconteceu, finalização em ataque posicional. Acho que o gol está muito mais atrelado a uma fatalidade pontual de uma bola parada isolada do que um mérito de construção do adversário.
Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Ricardo. O que fazer para esse time voltar a ter confiança? O que a gente viu hoje foi um time sem confiança para arriscar no gol, um time sem confiança de drible, um time com medo de tomar o gol. O que fazer para mudar a confiança no time para o Guarani deslanchar no Campeonato Brasileiro? Vencer partidas e o trabalho do dia a dia. O trabalho do dia a dia vai agora começar direcionado com as minhas ideias, e aí em cima disso a gente vai construir uma nova identidade aproveitando tudo aquilo que foi construído de positivo anteriormente e vencer partidas. Vencer partidas é o melhor caminho para que qualquer vestiário se sinta confiante e bem. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Boa noite, Ricardo Catalá. A minha pergunta é o seguinte: o que fazer para mexer com o emocional desse time, já que o Guarani fez 4 jogos em Campinas, com 3 derrotas e um empate. De 12 pontos, ganhou 1. E todos os jogos o Guarani saiu na frente, cedeu o empate e a virada, com exceção do jogo de hoje. E na direção daquilo que nós já fizemos para essa partida, deixar uma equipe bem consistente defensivamente, aproveitar tudo aquilo que vinha sendo feito do trabalho anterior do ponto de vista ofensivo, um ou outro ajuste para que a gente possa criar mais oportunidades de gol, trazer resultado positivo para dentro do vestiário. Gustavo Marques, Rádio Futebol Interior. Ricardo, você não acha que com a formação inicial o time fica sem referência no ataque? E o que você pode fazer para tornar esse time mais equilibrado? Eu acho que o Todinho é um cara que consegue jogar bem de costas, retém bem a bola, um cara que tem velocidade para atacar espaço. Dentro do plano para esta partida, acreditávamos que era a melhor formação e vínhamos fazendo um bom jogo e construímos as oportunidades para vencer a partida. O gol sai numa fatalidade. Heitor Fredo, da TVB Record. Ricardo, boa noite. Eu queria que você falasse como você encontrou esse elenco do Guarani no vestiário e de que maneira você sentiu que os jogadores reagiram à saída do Carpini e essa mudança de comando. Os atletas sentem, obviamente, toda alteração feita num comando técnico. A relação era ótima, bastante tempo de trabalho juntos, mas também eles sabem que agora não existe outra solução senão olhar para frente e construir uma nova história bacana e vencedora sob um novo comando técnico. Lucas Rossaf, Sport News Mundo. Catalá, boa noite. O Guarani, no primeiro tempo principalmente, teve muitos erros na saída de bola ali com o Didi. E este estilo de jogo foi implementado pelo Thiago Carpini ao longo da última temporada. Na sua visão, existe a possibilidade de o Guarani manter essa filosofia ou a sua ideia é mudar este conceito desde o campo defensivo? E qual o motivo para não a utilização do Alanzinho, meio-campista que o Guarani tanto procurava no mercado e ficou no banco de reservas? Ele reúne condições físicas ideais? Eu penso que a sequência ou não sequência de um modelo de jogo não pode ser avaliado por um jogo ou 2, 3, um erro pontual de determinado atleta, porque o modelo transcende somente um jogador e sim tem que ser feita uma avaliação coletiva. Sobre o Alan, foi opção técnica mesmo, opção por outras vias para tentar vencer a partida. Gustavo Biano, EPTV. O Catalá, o que você pretende fazer nesses próximos dias? Você vai ter 4 dias. Esse período é suficiente para alguma mudança? É um período curto, porque você tem 4 dias, mas não pode treinar os 4 dias. Os atletas que vão jogar hoje, pelo menos 2 desses dias, não têm condições de treinamento. Mas dá para, de alguma forma, começar a direcionar e aproveitar as próximas 3 semanas que nós vamos ter espaço para treinar e começar a desenvolver uma ideia que nos sustente através das vitórias. Ricardo, terminamos aqui as perguntas dos nossos amigos de imprensa. Agradecemos pela entrevista. Uma boa noite, bom descanso e trabalho. Eu que agradeço. Valeu, boa noite. Uma boa noite a todos.